O que está em você é maior do que você. Hoje eu vou iniciar esse vídeo com esta frase. Talvez essa frase seja direcionada para você, porque às vezes a gente duvida da nossa capacidade, duvida que se realmente a gente vai dar conta e por muitas vezes quer desistir. E esta frase, Deus, né, me direcionou ela, está até aqui anotada no post-it, justamente no momento que eu me sentia desta forma, incapaz, que eu não conseguiria, de que era muito difícil, de que as coisas não iriam dar certo, de que eu me sentia inferior sobre determinada situação. E Deus, no meu momento de oração, ele me trouxe esta frase com algumas outras que está aqui e eu vou ler no decorrer desse vídeo. E ao iniciar esse vídeo aqui, eu decidi vir para a parte externa aqui do apartamento onde eu moro, para essa área. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a observar os pássaros, né? Os pássaros cantando, voando. E ao observar esses pássaros, me trouxe uma reflexão dessa mesma frase. E é incrível quando Deus ele fala com você determinada coisa, ela se aplica em diversas situações da tua vida. E quando eu decidi, eu tirei esse post-it, gente, estava pregado na minha parede, no meu quarto, que eu uso como se fosse um amuleto de força. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou e leio e me lembro e me recordo que Deus falou comigo. E quando eu cheguei aqui, que eu vinha com essa frase, o que está em você é maior do que você, eu comecei a observar os pássaros. E observando os pássaros da onde eu estou, os pássaros são tão pequenos, mas ele tem uma proeza de realizar algo tão grandioso que eles mesmos desconhecem. O que eles realizam, com o que eles fazem, é grandioso. Eles não têm noção que é simplesmente voar. Eles voam tão alto. Então eu fico olhando aqui, até esses pardalzinhos pequenininho mesmo aqui, bem te vi, ficam todo tempo cantando. E eu fico aqui observando, porque justamente onde eu estou é um canto totalmente aberto. Ali a praia, aqui é um horto, então fica muitos pássaros aqui. Ó. E aí, observando esses pássaros, me trouxe essa reflexão que justamente a gente é dessa forma. A gente tem algo tão grandioso dentro da gente, só que a gente é incapaz de ver o que há grandioso dentro de nós mesmos. E assim como esses pássaros, né? E aí eu, observando, eu disse assim, poxa, que interessante essa reflexão, porque Deus ele me trouxe algo, me revelou algo diante sobre mim, e no momento que eu estava precisando, eu trouxe como verdade para mim. Vou até me sentar, eu fiz um café e eu decidi em gravar e iniciar esse vídeo justamente tomando esse café. E eu decidi trazer essa frase, como eu falei aqui para vocês, sem intenção nenhuma de ir observar os pássaros. Deixa eu só apoiar. Apoiei. Que é assim, gente. Está aconchegando, que é de casa. Para contar que eu fiz um café. Esse café deve estar frio, porque para mim fazer o início desse vídeo, essa introdução, demorou um pouquinho. Então, o café, deixa eu ver, deixa eu experimentar aqui. Tá frio, mas dá para a gente continuar o papo aqui e conversar a respeito sobre esta frase. Está escrito aqui, não sei se a câmera vai focar, ao contrário, mas eu vou ler aqui para vocês. Nos meus momentos de acreditar no meu verdadeiro eu comecei a orar, jejuei, pedi muito ao Senhor discernimento, sabedoria para que Ele me conduzisse a um direcionamento. Só que Deus, Ele te mostra as coisas de uma forma diferente do que você esperaria. Eu queria que Ele me mostrasse. Só que Ele me mostrou o que eu não estava enxergando em mim, não o caminho que eu queria que Ele me mostrasse. E Ele me mostrou diferente. Ele simplesmente me disse, filha, o que está em você é maior do que você.
E nesse momento eu comecei a me perguntar o que está em mim é maior do que em mim, mas como se eu me sinto incapaz, impotente, acho que eu não conseguirei realizar o que é para ser realizado. E buscando tantos porquês, questionando naquele meu momento de oração, né, de realmente pedir ao Senhor um direcionamento, ele vem mais uma vez e diz: você não precisa compreender agora. Então, muitas das vezes, a gente busca uma resposta para aquela situação que nós estamos passando e quer compreender, quer entender os passos, quer conhecer já aquele caminho, como se fosse um GPS, como se realmente Deus ele fosse te dar um GPS. Conferido. Me lembrei que talvez não tivesse ligado, mas está ligado. Mas voltando aqui para o assunto. E a gente quer que Deus nos dê um GPS. E não é assim que funciona, porque nós precisamos confiar verdadeiramente em Deus. E é da onde ele testa a nossa fé. Porque tu só vai conquistar se tu realmente confiar nele. Então, quando tu pede um caminho, e eu por muitas vezes fiz isso, né? Eu por muitas vezes queria, Senhor, me mostra como é um caminho claro, assim. E ele simplesmente só me disse, você não precisa entender tudo agora. E mais uma vez, na sequência dessa frase, ele me respondeu: você só precisa continuar. Então, diante aquele turbilhões de emoções que eu vivia, que eu estava sentindo naquele momento, de dúvida, de medo, de incerteza, insegurança, e que tudo isso me paralisava, porque as emoções faz isso, o medo ele faz isso, ele te paralisa. Porque o teu cérebro, ele só quer te proteger. Ele só quer zona de conforto, ele só quer algo confortável. E para você que talvez diga assim, tá, Renata, mas qual foi a situação que você passou da sua vida para você estar trazendo essa reflexão? Qual foi o problema que você enfrentou? Exatamente há um ano atrás, que esse vídeo vai subir no dia que eu estarei completando um ano, no dia 25 de outubro. Eu estou gravando ele no dia 24. Então, como tem pouco cortes, poucas edições, amanhã ele já vai subir. Que é hoje, né, dia 25. Há exatamente um ano atrás, eu estava migrando de um estado para o outro. Quando eu cheguei nesse estado, eu cheguei cheio de esperança, cheio de avivamento, cheio de objetivos e que eu ia concluir o propósito que Deus me deu. Só que quando a gente chega em um estado que você não conhece ninguém, né, no começo é tudo muito lindo, você está ali passeando, conhecendo, se divertindo, e ao decorrer dos dias eu fui começando a entrar em uma pilha de desespero, de medo, de incerteza, de insegurança. E eu quis retornar, eu queria voltar para o meu estado. Então, muitas das vezes eu questionava ao Senhor, dizia assim, Senhor, eu não consigo, não é para mim, eu vou voltar, eu não acredito que eu vim de lá para cá, para nada, E comecei a questionar mesmo, né? E Deus simplesmente só me falava, filha, o que está em você é maior do que você. Você não precisa entender tudo agora. Talvez seja assim para você também. Eu não sei o que é que você está passando, qual é a situação que você está enfrentando, mas você não precisa entender. Não queira um GPS, não queira que Deus te dê um GPS na sua vida. Não faça isso, só confie no processo. Porque uma coisa eu vou te dizer: depois de um ano que eu tenho este post-it aqui, colado, tem até cola aqui, ó. Ele fica colado na minha parede, justamente onde fica parte do meu escritório, que eu tenho os livros, tudo. Ele me lembra, fora outros post-it também, que Deus vem falando comigo. Eu tô achando até legal eu trazer vídeos relacionados sobre essas frases, essas palavras, direcionamento que Deus me fala, né? Essas reflexões. Se você também gostou, deixa aqui nos comentários. Renato, traga mais sobre as suas conversas com Deus. Então, peça aí que pode ser o início de uma grande missão também, né? Que Deus vem me trazendo. Talvez ele me deu esta palavra, não só para mim, mas para mim compartilhar com você aí no momento certo da sua vida. Então, exatamente há um ano atrás, quando se passou alguns meses, ele me deu essa palavra.
E no início, realmente, eu não entendia, mas isso me alimentava, porque vindo de Deus não tem como não se alimentar. Então ele dizia: você não precisa entender tudo agora, só precisa continuar. E ele ainda continuou falando para mim, tá naquele meu momento de dúvida, mesmo ele falando isso, Deus ainda continuou falando. Com coragem e oração. Então, o que é que Deus me pedia? Fora essas minhas inseguranças que eu estava ali, quando eu buscava ele só me pediu uma coisa: filha, continua com coragem. Porque os grandes líderes que levaram, que semearam a palavra do Senhor, tiveram coragem de romper essa barreira do medo. Então, ele sabia que eu estava com medo, ele sabia que eu estava com insegurança. Ele só me pedia coragem e oração. Porque ele sabia, no momento de oração, no momento que eu curvo o meu joelho, é onde eu me quebranto diante ao Senhor e é onde eu ouço a voz dele claramente me orientando. E como ele me conhece, o meu ser, o mais profundo do que eu mesmo, e eu também me conheço um pouco, mas ele me conhece mais. Ele sabe o quanto eu era ansiosa. Eu era muito ansiosa. Eu queria as coisas assim, no piscar de olho. Então, para mim, tudo era assim, Senhor, é assim, assim, pois eu quero resultado. Senhor, é assim, assim, eu quero resultado. Então, eu buscava isso. E eu chego até a me emocionar, porque Deus dizia assim, ó, um passo de cada vez. É a última frase que tem aqui. Um passo de cada vez. Então, às vezes, nós quer atropelar o processo, a gente quer o resultado. E esse atropelamento, nós quer GPS, nós quer certezas, nós quer tudo ali como se fosse um conto de fada, como se você já tivesse um livro ali tudo pronto e te mostrando exatamente o que vai acontecer com você, mas só que não é assim. Deus, ele quer que você tenha fé, ele quer te ensinar a ter fé e confiar no processo que ele está te dando. Então, talvez essa mensagem ela sirva para você, como ela serviu muito para mim, ainda serve. Eu tirei, né, o post-it onde estava colado, mas ele vai voltar. É justamente que eu decidi vir gravar aqui, neste ambiente, então eu trouxe. Tenho outros post-it também, que possa ser vídeos futuramente trazendo, e talvez essa palavra aqui, ela penetre sim no coração de alguém. Talvez Deus tocou hoje no meu coração de trazer, abrir algo tão íntimo, que isso aqui é meu íntimo, gente. Isso aqui é o meu íntimo com Deus, é a minha conversa. Sabe aquela conversa que você tem com uma amiga confidencial? Aqui é a minha conversa confidencial. Aqui estão escancarados os meus medos que eu tinha. Aqui estão escancaradas as minhas fragilidades que eu tinha. Então, eu estou abrindo algo para você, um íntimo meu, uma dúvida, um medo, uma insegurança. Eu, por ser uma pessoa que sou mentora. Então, aqui eu entendo que essa informação ela não é só para mim. Ela serve também para você. Talvez você onde tenha curvado os teus joelhos, tenha pedido, Senhor, me dá um direcionamento, me dá uma resposta. Deus talvez esteja me usando. E está aqui escrito o que Ele quer te falar. Então, o que eu venho te dizer diante a Deus é que o que está em você é maior do que você. Não precisa entender tudo agora. Não precisa entender. Você só precisa continuar com coragem e oração. Um passo de cada vez. Se esse vídeo ele fez sentido para você, olha que eu, geralmente, se você entrar nos meus outros vídeos aqui, eu logo no início eu me apresento, eu falo quem eu sou, eu converso, peço para se inscrever e eu não fiz nada disso, porque realmente essa mensagem era algo que eu precisava falar. E eu gostei. De todos os outros vídeos, eu acho que esse daqui foi o que mais eu me identifiquei, porque fala do que eu quero trazer aqui dentro desse canal, que é o conhecimento. Eu, como neurocientista, eu sei como funcionam as nossas emoções. Mesmo assim, eu tive dúvidas, eu tive medos. E quem me orientou foi Deus. Quem me ensinou foi Deus. E quem eu precisei confiar foi Deus. Então, dentro desse canal aqui, eu sempre irei trazer conhecimento, né, autoconhecimento sobre si,
junto com a palavra do Senhor. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, independentemente do que você seja, do que você é, você pode até conquistar as coisas externas, mas o vazio interno, ele vai ser grande, grande. Então, finalizando esse vídeo aqui com você, eu te peço, se você gostou desse conteúdo, se ele falou no teu coração, se inscreve nesse canal, vamos fazer esse canal crescer. E assim também você me traz motivação para continuar, porque o início desse canal é o intuito de trazer a transformação sobre si e o conhecimento da palavra de Deus, baseado também na neurociência. Espero que esse post-it aqui tenha te ajudado bastante. Mais uma vez, se inscreve, deixa o teu like, compartilha e eu te espero até o nosso próximo episódio.